Olá, pessoal. Começa aqui mais um programa especial Saúde e Diagnóstico, desenvolvido em parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e vamos abordar hoje o 54º Congresso de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. O evento, considerado o maior congresso de medicina laboratorial da América Latina, acontece de 4 a 7 de outubro em Florianópolis, Santa Catarina, no Centro de Convenções Centro-Sul. E o tema central do congresso é a patologia clínica / medicina laboratorial como protagonista no apoio à decisão do diagnóstico. Olha, é importante que você conheça a página do congresso para ver a programação, também fazer sua inscrição. www.cbpcml.org.br. Olha, pegue uma caneta, um papel, anote, que é muito importante. www.cbpcml.org.br. Carlos Eduardo Gouveia, uma alegria estarmos aqui mais uma vez e também, né, com pessoas, né, que são referências na área da saúde. Então, queria que você desse suas boas-vindas, falasse também, né, de um evento importante que você está cobrindo, mas antes de tudo, você está na França e certamente respingou por aí, né, em toda a Europa. Aqui no Brasil não foi diferente, né? Nosso presidente esteve até presente lá. O falecimento, né, e a despedida do povo do Reino Unido, né, do mundo inteiro, da Rainha Elizabeth II. Como é que isso repercutiu aí no evento, em especial também na França? Tudo bem com você? Tudo ótimo, Elias, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado por conduzir mais esse bate-papo com grandes referências da medicina laboratorial, da saúde brasileira. De fato, sim, antes até de entrar no tema do congresso, eu passei até pela Inglaterra e prestei as minhas homenagens à rainha do aeroporto. Na verdade, não cheguei a sair do aeroporto de Heathrow. Lá tinha uma imagem e é algo que abalou todo mundo, por mais esperado e natural que fosse. Obviamente, ela acabou sendo uma grande instituição. E hoje a gente tem buscado instituições que representem alguns aspectos de integridade, de condução de forma correta as suas jornadas. Isso para a gente é muito importante, ainda mais numa época de eleição, né? E, por conta disso, eu acho que vale a pena a gente falar de uma grande instituição brasileira, que é a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, aqui representada pela Marinês, que é a presidente do Congresso, né? Esse congresso ele vai marcar uma época, ele vai trazer muitas novidades, a gente vai ouvir um pouco das novidades. Uma correção, Elias, é que a gente vai começar, na verdade, no dia 3. E por que dia 3? Dia 3 é o pré-congresso. E pela primeira vez a gente vai ter a iniciativa de ter o Ministério da Saúde e a sociedade juntos num grande evento de pré-congresso, trazendo um pouco da experiência de programas de saúde que o Brasil tem conduzido e que são referência mundial. Lembre-se que a gente estava falando de instituição, e aí eu tiro o meu chapéu de fato para o Ministério, que desde 2001 tem um grande programa de HIV, o Alisson pode falar um pouco, tem um programa para outras doenças infecciosas, tem várias iniciativas que de fato marcaram época e tem, na verdade, mudado muitos paradigmas, tem quebrado alguns paradigmas, mostrando que é possível sim um sistema universal que consiga fazer grandes alterações, inclusive de comportamento social, que é o caso do Brasil. Então, eu volto para você, mas agradecendo aos dois que estão aqui conosco para bater um bom papo, trazer as suas impressões e expectativas para o Congresso e como que isso pode mudar no médio para longo prazo o mercado de saúde, a área de saúde no Brasil. Elias. Perfeitamente, teremos bastante repercussão desse grande evento, como eu disse também, né? É muito respeitado, e daqui a pouco você traz também um pouco das notícias aí da França, do evento que você está participando ao lado do Alisson. E conosco, como o Carlos Eduardo Gouveia já antecipou, a doutora Marinês Dalla Valle Martino, presidente do 54º Congresso de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Doutora Marinês, que é patologista clínica da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e da Faculdade de Ciências da Saúde Albert Einstein. Doutora Marinês, muito obrigado por participar conosco
do Especial Saúde Diagnóstico, e gostaríamos já, nessa iniciação, que a senhora pudesse trazer um pouquinho já das novidades desse 54º Congresso. Seja bem-vinda. Olá, Elias. É um prazer enorme poder participar desse programa, que já é uma referência na área. E nós estamos, assim, muito contentes, assim, com a possibilidade, então, desse congresso, que vai ser um congresso presencial, né? Teremos algumas particularidades também híbridas, mas o fato de nós nos reencontrarmos, né, acho que isso nada substitui, né? Então, já estou há grande tempo aqui, né, na área laboratorial, como você falou, aqui há 25 anos trabalhando aqui no Einstein, professora também da disciplina aqui de agente hospedeiro na faculdade, e esse ano foi o ano que eu me desliguei da Santa Casa de São Paulo, da faculdade, né, e hoje sou uma professora colaboradora lá. Para esse congresso, então, nós estamos organizando várias atividades, né, como foi falado, a gente tem... O congresso começa no dia 3, porque ali nós já teremos os cursos pré-congressos, né, então o colega vai explicar um pouquinho melhor também algumas particularidades diferentes que nós teremos esse ano, né? Mas já no pré-congresso nós temos atividades na área de hematologia, microbiologia, imunoquímica, também na área de pré-analítico, que é algo bastante importante, né, para o exame laboratorial. Temos muitas atividades ali durante o congresso todo, né, relacionadas ali à informática. A gente sabe que isso abrange todas as áreas do laboratório, né? E começaremos depois as atividades oficiais do congresso, né, com as palestras, palestra magna, né, que diariamente nós teremos uma palestra magna e conferências ao final do dia, ali a partir do dia 2, dia 4 ao dia 6, então teremos essas atividades, né? Estamos reservando também o período de 13 até 15 horas para os nossos fornecedores, né? Então, isso vai ser um período até bastante exclusivo, algo que é diferente. Esse ano eles não competem com outras atividades, então os fornecedores, além de poderem estar, os nossos congressistas poderem estar visitando a feira, né, poderemos ter aulas nos diferentes estandes, também aí a atualização dos métodos que estão chegando. Teremos atividades sociais, isso também é muito importante para o nosso congresso, né? Então, logo na abertura, depois da abertura do congresso, temos um coquetel de abertura, temos a nossa tradicional festa que ocorre do congresso, que vai ser no dia 6, e o fechamento ali no dia 7, onde nós teremos ali 2 importantes painéis, né? Durante as atividades, nós também damos bastante importância às atividades acadêmicas. Então, já há mais de um ano, nós estamos tendo aulas de acadêmicos, alunos acadêmicos de medicina. Então, isso é algo diferente, né, para até conhecerem a nossa especialidade e também se engajarem, né, nessa atividade didática, que é algo bastante importante. Temos atividades voltadas exclusivamente ali aos residentes, né, de forma que o nosso congresso ele é bastante abrangente, né? Dos temas, né, conforme eu estava falando, durante o congresso, nós teremos lá as palestras voltadas à microbiologia, hematologia, imunoquímica, muito importante, tivemos ali essa pandemia, né, então uma das conferências magnas, né, uma delas está dedicada até a uma revisão das pandemias que nós tivemos nos últimos tempos, então acho que isso vai ser bastante atraente, né, então temos lá o foco do Covid, que foi durante esse tempo, agora teremos também ali uma conferência já da varíola do macaco, enfim, coisas que são atuais, né, e que nós deixamos o nosso congresso ficar assim, bastante atualizado, né? Então, acho que isso é importante, eu tenho certeza que todos os congressistas sairão de lá com uma bagagem interessante que terão adquirido ali durante o nosso evento. Perfeito, doutora Marinês, sem dúvida alguma, muito conteúdo, network, enfim, né? É importantíssima a participação nesse evento. E conosco também o doutor Alisson Bigolin, especialista no diagnóstico da infecção pelo HIV, sífilis, hepatites virais e outras IST do Ministério da Saúde. Doutor Alisson, obrigado por participar conosco, aceitar o nosso convite. Queria também, nessa introdução, que você pudesse explanar um pouquinho sobre, não só, né, o 54º Congresso, mas também um pouco deste 11º curso que você participa ao lado do Carlos Gouveia, aí diretamente da França. Perfeito, obrigado pela oportunidade, Elias.
gostaria de primeiro me apresentar justamente sendo consultor da Organização Pan-Americana, atuando junto ao Ministério da Saúde, no diagnóstico principalmente do HIV e outras ISTs. Eu tive a oportunidade já de participar de algumas edições do Congresso da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Foram experiências muito enriquecedoras, é sempre muito conteúdo. Eu acho que são uma das poucas oportunidades no país onde a gente pode discutir diagnóstico e questões relacionadas ao laboratório. E nós tivemos a oportunidade de, junto com a organização do Congresso, então, inicialmente, trazendo esse ponto sobre o curso pré-congresso, no dia 3 de outubro, onde a ideia é justamente aproximar a parte pública, as discussões das diretrizes em saúde pública, junto nesse congresso da sociedade. Nós temos discutido muito, depois eu acho que o Carlos pode até complementar, de integração nesse evento que nós estamos participando aqui na França, onde tanto a sociedade privada quanto a área pública devem estar próximas para que as políticas possam evoluir. Então, a ideia justamente dessa mesa foi levar as diretrizes de diagnóstico sobre as doenças de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis nesse curso, onde nós vamos abordar, então, as diretrizes atuais de diagnóstico de HIV, de hepatites virais, de sífilis, de outras ISTs, da tuberculose, com algumas inovações, por exemplo, da incorporação do teste IGRA, e também do TB-LAN, que são novidades no país, e também novidades em relação à hanseníase, que teve o seu protocolo clínico e diretrizes terapêuticas publicado esse ano, com a incorporação do teste imunocromatográfico e 2 testes moleculares pela Conitec, que é a comissão que incorpora tecnologias no SUS. Então, é justamente a oportunidade de levar as diretrizes que estão sendo discutidas em saúde pública para dentro desse congresso e discutir com todos os laboratórios essas diretrizes, justamente para a gente estar alinhado nas questões de saúde privada e saúde pública. Vou dar um exemplo em relação ao diagnóstico do HIV. Apesar de hoje no Brasil a gente ter super capilarizado o uso dos testes imunocromatográficos dentro da atenção primária à saúde, o que garante grande acesso, ainda nós temos a importância dos laboratórios como um apoio na realização de testes complementares, na realização de testes de monitoramento das pessoas vivendo com HIV em uso de terapia. Então, é a combinação justamente dos laboratórios com o que é feito hoje na atenção primária. Eu acho que vai ser um curso bem interessante de ter essa oportunidade de discutir todo mundo junto esses agravos. Acho que é isso por esse momento, podemos discutindo mais ao longo da nossa conversa. Carlos, o que é que você gostaria de agregar ao que... Elias, o Alisson trouxe um ponto importantíssimo, que é essa questão da integração de esforços. Acho que a pandemia mostrou que ninguém consegue evoluir sozinho, ninguém consegue sair dessa situação em que nós estávamos de maneira isolada. E aí eu chamo a atenção para essa grande união de esforços da sociedade civil organizada, e aí eu destaco o trabalho da CBDL junto com o SBPC, com o SBAC e com a Abramed. A Marinês fez parte direta desse esforço para um programa de avaliação dos kits de coronavírus, né, que foi uma forma da gente trazer 3 grandes resultados. O primeiro, para o mercado que precisava conhecer os testes, ter resultados de performance, né? Então, ideia de ser sensibilidade, especificidade, acurácia, ou seja, ter uma noção do que estava sendo oferecido para o mercado. Segundo, dados muito concretos de experiência com pacientes brasileiros, ou seja, qual a utilização e a performance desses testes com os nossos pacientes. Então, resultados da vida real, foram 16 mil amostras avaliadas. E, finalmente, a terceira questão, que era dar para o próprio produtor ou importador uma noção de como o produto dele estava na vida real. E, com isso, tomar algumas atitudes, seja para melhorar o próprio produto, então, o próximo lote já vinha dentro de um processo de melhoria contínua melhor, o que aconteceu, ou até para tomar uma decisão, não vale a pena investir porque o produto está longe de uma performance aceitável, então eu paro. Então, esse é um exemplo em que a sociedade civil se organizou e levou, seja para o Ministério ou para a Anvisa, uma ferramenta muito interessante e que foi reconhecida como tal, inclusive dentro da política de saúde pública
que ambos acabaram adotando. Então, a gente uniu esforços. Esse evento que nós estamos, que é o 11º curso avançado em diagnóstico, aqui em Annecy, ele é organizado anualmente, na verdade ficou 2 anos sem ter o evento físico, mas ele é organizado pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, com a Fundação Merrier, e com a participação de gente da OMS, da FIND, do CDC, de várias organizações mundiais, e com a participação de pessoas como o Alisson, que são formuladores de políticas públicas do mundo inteiro. Então, nós temos o Ministério da Saúde do Zimbábue, tem agência reguladora de vários países diferentes, e aí a gente cita desde Colômbia, Peru, Zimbábue, que eu falei, Gana, Quênia, Laos, Camboja, e assim, só para vocês terem uma ideia, são 23 países diferentes. Então, é um evento riquíssimo e que a tônica tem sido exatamente essa que o Alisson comentou, que é a união de esforços para exatamente construir um caminho muito mais perene, muito mais sustentável para o futuro. Não adianta a gente ficar esperando, a autoridade pública tem que fazer isso, o ministério tem que fazer aquilo. Não, a gente tem que, na verdade, unir esforços, apoiar as iniciativas que merecem ser apoiadas, e demandar por esforços crescentes em outras áreas e trazer evidência, sempre que possível, para construir um caminho. E é exatamente isso que a SBPC, por exemplo, aqui representado pela Marinês, tem procurado de forma muito positiva e proativa, né? E aí nada melhor do que ter isso de forma clara, juntamente com o Ministério, num primeiro esforço agora num congresso da sociedade, que é esse evento, e quem sabe ano que vem até com uma participação ainda mais expressiva de ambos, ajudando os laboratórios de medicina laboratorial, né, os laboratórios clínicos, a encontrarem o seu espaço na elaboração, ou pelo menos na implementação de políticas públicas junto com o Ministério, que eles têm um papel muito importante. Marinês, eu não sei se você quer complementar também, porque... Eu acho que é muito importante, eu acho que essa parceria feita, né, tanto para os testes sorológicos rápidos, os testes de detecção de antígenos, acho que foi um projeto extremamente interessante, né, porque às vezes parece que o laboratório ele quer fazer uma reserva de mercado lá em relação aos testes, né, mas na verdade o que importa é que a gente gostaria que os testes sejam feitos no ambiente laboratorial ou não, eles tivessem a mesma qualidade. O que quer dizer isso, né? Que quando nós integramos um teste no laboratório, nós fazemos testes, né? Para ver o desempenho, como é que esses testes têm, qual é o desempenho desses testes, né? Em relação, como já foi colocado, sensibilidade, especificidade, e depois a gente faz esse acompanhamento ali dessa qualidade, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante. E o que nós verificamos nesse período, que apesar de testes com a mesma proposta, o mesmo objetivo, eles tinham sensibilidades muito variadas, né? Então, acho que isso foi importante detectar isso, para que tivesse uma chancela, para que esses testes pudessem ser utilizados no laboratório, e até, como foi colocado, a gente contribuiu para que novas remessas, né, novas versões dos testes viessem em melhor qualidade. Então, acho que foi até uma união de esforços com os próprios fornecedores, né? Então, acho que só tivemos resultados positivos com isso, né? E eu acho que é dessa forma mesmo que a gente tem que contribuir como sociedade, né? Então, isso é muito, muito importante, não é? Então, acho que essa foi uma colaboração em conjunto, né? Que teve, assim, um resultado muito positivo mesmo. E Elias, só para você ter uma ideia, hoje eu apresentei, dentre outras conquistas do Brasil, exatamente esse programa também. E a ideia é que esse consórcio que foi formado das 4 entidades que eu mencionei, SBAC, SBPC, Abramed e CBDL, juntamente com 13 laboratórios públicos e privados, um dos quais o Einstein, onde a Marinês trabalha, na verdade é um negócio assim único no mundo. Todos trabalharam com o mesmo protocolo. O modelo ele deu tão certo que, além de gerar alguns papers que vão ter publicação muito em breve, ele pode ser usado para outras iniciativas. Caso do monkeypox, a gente não espera uma enxurrada de testes, mas vão ter alguns testes que são novos.
estão sendo produzidos agora. A gente não tem ainda uma ideia de como vai ser. Então, a estrutura já existe e pode servir para isso. Alguma necessidade mundial de um novo desenvolvimento, uma nova pandemia, ou seja, estar preparado para lidar com essas situações. Então, o Brasil já tem hoje condição de ajudar qualquer iniciativa mundial, no mínimo com essa estrutura de 13 laboratórios públicos e privados, todos de altíssima capacidade, alta eficiência, com acesso a pacientes hospitalizados em hospitais de ponta, de tal forma que a gente consegue gerar aí uma série de respostas para qualquer situação emergencial com muita rapidez. Então, é um bom exemplo que acho que nós todos aqui que participamos podemos nos orgulhar dessa iniciativa, por exemplo, né? Você, né, Carlos, levantou muito bem essa linha do somatório de esforços, né, que é decisivo para tudo, sem dúvida alguma, e o doutor Alisson, né, concordava com a cabeça. Não gostaria também, doutor Alisson, que você trouxesse um pouco, né, da sua avaliação, principalmente porque o Brasil, né, com praticamente 220 milhões de habitantes, ele sempre tem números expressivos, né, em qualquer situação, como foi no caso da pandemia. Mas também a nossa medicina ela é muito valorizada, muito respeitada mundialmente, né? Então, por exemplo, num evento como esse, ou mesmo no 54º Congresso que vai acontecer, que é um evento internacional, não é só nacional, é internacional, né? As pessoas querem saber um pouco dessa qualidade da nossa medicina? Sim, com certeza. Até aproveitando, hoje uma das falas que eu participei aqui nesse evento foi justamente o que o Carlos trouxe, como estarmos preparados para a pandemia, novas pandemias, e justamente como fazer políticas ainda sem grandes evidências. Então, acho que essa aliança que foi criada, essa validação dos kits, é uma contribuição imensa justamente para os formadores de política. Então, ter esse subsídio da sociedade em parceria com esses laboratórios nos deixa preparado para possíveis futuras pandemias, criar evidências com mais brevidade dentro do país e que os formadores de políticas tenham acesso a esses dados e possam direcionar muitos caminhos dentro da saúde pública. Em relação à qualidade, acho que eu vou juntar vários temas que também, pegando um pouco da fala da Marinês, é justamente hoje o que nós precisamos, e também está sendo muito discutido aqui nesse evento, é juntar equidade com, consequentemente, acesso e qualidade. Então, diria que são os principais pilares hoje dentro do diagnóstico. Nós precisamos garantir acesso, então ampliar o máximo possível para que todas as pessoas que necessitam de acesso ao diagnóstico, garantindo equidade, então, para as diferentes situações, para os diferentes grupos populacionais, possam acessar o diagnóstico e depois serem linkados ao tratamento, e, obviamente, todo esse processo tem que ser feito dentro de padrões de qualidade. Com certeza, os laboratórios brasileiros têm trabalhado muito essa questão da qualidade, têm seguido as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, assim como tem sido discutido como a gente manter a qualidade com novas tecnologias, a exemplo, os equipamentos point of care ou mesmo os testes imunocromatográficos. Aliás, doutora Marinês, é importante também, né, já parabenizamos por essa iniciativa, né, você como professora, de levar para o evento também alunos, né, das universidades. Isso é muito importante já com essa iniciação, né, e ali há essa conscientização também, esse trabalho de conscientização da importância do diagnóstico, principalmente numa detecção precoce de uma doença. É muito importante. Eu acho que a gente que trabalha com acadêmicos, né, a gente tem que deixá-los em alerta, né? Exatamente aquele pensamento que o médico já tem, né? Então é o acadêmico bem informado, esse será o bom médico do amanhã, né? Então a gente quer trabalhar muito com isso, né? Nós estaremos disponibilizando também no evento, claro que o presencial é o nosso foco, mas 2 salas do congresso serão transmitidas online todos os dias, né? De forma que a gente possa ter também uma iniciativa assim mais democrática, com temas variados, né? Essas salas vão estar variando os temas durante os dias, para aqueles que verdadeiramente, né, não consigam ir até Florianópolis, também tenham a oportunidade de estar se atualizando. Então, isso também é a primeira vez no evento, nós já tivemos
até 2 anos o evento ele não foi presencial, mas essa vez é a primeira vez que nós teremos esse foco presencial, mas também com essa possibilidade de 2 salas serem transmitidas, né? Então, a gente acha que isso vai colaborar, então, com os acadêmicos também, com todos que não vão poder comparecer presencialmente. Carlos, a CBDL é parceira de grandes entidades, né? Não é diferente com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Como será a participação da CBDL no 54º Congresso de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, Carlos? Então, Elias, a gente pretende estar em peso dentro do Congresso, não só pelos associados, na verdade isso causou até um problema para a Marinês, na verdade o espaço não era suficiente, e aí eu sei que a organização do evento teve que ser criativo e fazer uma revisão da planta já umas 3 vezes pelo menos, então estão arranjando espaço para praticamente todo mundo. Então, primeiro, os associados estarão presentes. Segundo, nós temos procurado contribuir com a agenda científica também, com essa questão da programação, tanto com participação em algumas das palestras, dando sugestão, trazendo alguns convidados, pessoas de peso, alguns você conhece, o professor Gonzalo Vecina, por exemplo, estará presente, e tantos outros, né? E, obviamente, fazendo essa ponte aí do Ministério da Saúde com a própria sociedade, para que o evento pré-congresso seja um sucesso e também que traga aí muitas outras possibilidades no futuro. Esperamos a Anvisa também no dia 3, então, além da agenda que o Dr. Alisson já comentou, nós estamos programando também uma sobre monkeypox, entrando tanto na questão da emergência e como o Ministério está lidando com isso, quanto na parte de regulação, que também trazer para todos um pouco de informação de como a Anvisa está lidando com a questão da priorização, que já foi anunciada, e outras questões que os primeiros processos estão trazendo de dúvidas. Então, vai ser na verdade, é uma participação em vários aspectos, mas principalmente dando o apoio para que o evento seja um sucesso total, que será, não tenho dúvidas disso. Doutor Alisson, também, se você quiser complementar um pouco mais sobre a participação do Ministério da Saúde do 54º Congresso e também falar um pouquinho sobre essas políticas públicas de acesso ao diagnóstico para IST. Perfeito. Então, justamente, a ideia é proporcionar acesso às diretrizes do Ministério da Saúde, que justamente trazem os fluxogramas de diagnóstico. Por exemplo, HIV, que requer sempre a realização de um teste inicial e um teste complementar para o diagnóstico. A exemplo da sífilis, que requer também um teste inicial, seja ele treponêmico ou não treponêmico, seguido por um segundo teste complementar. A exemplo também das hepatites. Então, nós temos algoritmos descritos dentro dos manuais técnicos de diagnóstico que são recomendados para que todos os laboratórios, sejam eles de saúde pública ou de saúde privada, possam segui-los para termos um diagnóstico com qualidade. Então, a ideia justamente é levar isso, o Carlos até mencionou dessa integração, a ideia é envolver tanto os laboratórios de saúde pública quanto os laboratórios da saúde privada, para que conjuntamente venham a trabalhar nisso. Então, o Ministério da Saúde vem trabalhando muito nessa questão de acesso. Temos trabalhado a questão dos testes rápidos imunocromatográficos, para os 4 agravos que eu mencionei, a distribuição de autoteste de HIV, justamente no sentido que eu havia comentado anteriormente, de garantir equidade à população brasileira. E não é inegável a necessidade de toda a colaboração de toda a rede de saúde do país, para que a gente garanta acesso à saúde à nossa população. E dentro do programa, doutora Marinês, claro que relevante todas elas são, né? Mas qual pauta você considera mais preocupante a ser discutida no Congresso? Principalmente porque o 50º Congresso de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, como nós dissemos, vai reunir, né, representantes de vários países. Olha, assim, eu acho que o nosso tema, né, o tema do Congresso abrangente, acho que isso assim reflete uma série de atividades que nós temos, né? Então, se a gente voltar, né, o que é a raiz do Congresso, né, a espinha dorsal do Congresso, dizendo assim, né, falando desse papel da medicina laboratorial
como protagonista, né, no apoio à decisão no diagnóstico. Acho que isso simplifica de uma forma assim, do que é muito abrangente, né? A gente vê que a patologia clínica, e isso com a pandemia do coronavírus, isso ficou muito claro, né? Como é que é esse papel do laboratório, que ele é um papel realmente, já não é mais um acessório no diagnóstico, né? A gente fala, ele já é protagonista. Então, é isso, assim, que a gente gostaria de valorizar, e a gente vê com vários temas que são discutidos ali no Congresso, a gente vai poder demonstrar isso, né? Então, na verdade, fica difícil falar o que é o mais importante, mas se a gente pensar, né, no tema do Congresso, acho que a gente consegue resumir essa importância, né? E acho que essa integração com a saúde pública é muito importante, né? Eu queria até agora aproveitar aqui na pessoa do Dr. Alisson para cumprimentar os manuais, né, que nós temos no Ministério, que a gente utiliza nos laboratórios, nós trabalhamos com esses manuais também com os acadêmicos, eles são de excelente qualidade, né? Então, queria já até fazer esse parênteses ali de cumprimentá-lo, porque é algo bastante importante mesmo, que tem que ser incentivado a ficar sempre assim, muito atualizado, né? Carlos, em relação a esse tema central do Congresso, a patologia clínica / medicina laboratorial como protagonista no apoio à decisão do diagnóstico, o que você gostaria de agregar? Bom, Elias, você já me ouviu falar várias vezes, o diagnóstico precoce e preciso é o que vai levar, de fato, a uma terapia cada vez mais eficaz. Isso é como um mantra para todos nós. Então, essa questão de você ter cada vez mais conhecimento sobre o valor e a importância do diagnóstico, ela é essencial. E um evento como esse nosso, ele mostra isso. E cada vez mais trabalhando junto com as especialidades, né? Então, na verdade, essa disciplina da patologia clínica, ela acaba conectada a todas as diferentes especialidades da área de saúde. Então, é importante saber qual é o diagnóstico adequado para uma situação de hepatologia, para uma situação de microbiologia, para a questão da hanseníase que o Alisson trouxe, saber que existe para tantas, como foi no caso do Covid, né? E lembrando que a gente tem, além do desafio de levar essa informação correta e adequada para o profissional de saúde que vai se utilizar dela para dar o acesso a uma terapia adequada e eficaz, a gente tem ainda o desafio de colocar muitos milhões de brasileiros dentro do sistema. Na verdade, a gente viu com o Covid que existem milhões de pessoas que são invisíveis para o sistema de saúde, que não tinham o hábito de ir ou num hospital ou num laboratório e que, de alguma forma, graças ao programa também que a Marinês fez parte, graças aos testes que surgiram, graças à Anvisa, que fez uma regulação mais inteligente para a situação de emergência, a gente conseguiu disponibilizar a milhões e milhões de pessoas testes que deram essa primeira indicação, seja como uma triagem ou até como diagnóstico, mas que permitiram aí uma conduta, seja ficar em quarentena, avisar os contactantes, buscar um tratamento, e assim a gente conseguiu diminuir o ciclo da dispersão e a velocidade, e hoje a gente já está praticamente saindo da Covid. Então, eu acho que o tema central ele é fundamental. O patologista clínico ele é um profissional importantíssimo dentro desse contexto de saúde, exatamente para conduzir essa jornada aí de uma forma cada vez melhor, de forma mais ampla e com respeito aí de todas as outras categorias do setor de saúde. Elias, se você me permitir complementar, o Carlos... Aliás, além disso, doutor Alisson, também responda a doutora Marinês pela parabenização que ela fez. Perfeito. Então, primeiro, complementando ao Carlos, o que ele vinha trazendo, acho que a gente tem que aproveitar essa janela que a pandemia de Covid trouxe, que deu um grande espaço para a gente falar de diagnóstico, da importância do diagnóstico dentro de todo o caminho que o indivíduo vai fazer, até fazer a sua terapia, ter um desfecho do caso, o quanto o diagnóstico é importante. Então, a pandemia do Covid abriu essa janela, essa oportunidade para a gente falar mais de diagnóstico, da importância do diagnóstico, e eu acho que o Congresso vem
num momento importante de a gente reforçar isso e aproveitar essa oportunidade de cada vez falar mais do quanto o diagnóstico é importante dentro de toda essa linha. Além de que, como também já foi discutido aqui, nós temos diversos testes com diferentes desempenhos, diversos testes com diferentes metodologias, diferentes biomarcadores, e que o Congresso permite justamente discutir as diferenças entre esses testes, a diferença entre essas tecnologias, esses biomarcadores, qual é o ideal em cada momento de cada agravo, como escolher esse, como desempenhá-lo com qualidade. Eu acho que isso é outro ponto importante que o Congresso traz. E bem como também, como a Marinês mencionou anteriormente, é a oportunidade onde alguns fornecedores expõem seus produtos, as suas novas tecnologias, para que todo mundo que trabalha nesse campo de diagnóstico possa conhecer o que de mais moderno está disponível e possa disponibilizar depois para a população. Então, aproveitando o momento, agradeço a Marinês, muito bom ouvir. Você não sabe o quão gratificante é para quem está fazendo essas diretrizes e construindo essas políticas, ouvir a utilização delas e a implantação delas, de fato, dentro das instituições de saúde. É muito gratificante e agradeço pela parabenização da nossa construção aqui do trabalho conjunto da equipe técnica dentro do Ministério da Saúde. Doutora Marinês, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho mais de informações sobre o Congresso, né, em relação a participações internacionais. Teremos também, né, a presença de inúmeros expositores, então, dá um panorama geral sobre o evento, que naturalmente já reúne mais de 4 mil pessoas a cada edição. Isso. Então, nós teremos ali, das palestras magnas, né? Então, teremos ali uma palestrante que hoje ela é brasileira, mas reside fora aqui do país, né? Que ela vai falar sobre valor, né? Acho que valor é algo que a gente tem que pensar muito hoje, né? Que às vezes a gente vê isso de uma forma isolada. Então, vai ser uma palestra magna bem interessante ali sobre valor. Outra, teremos um convidado também internacional que vem da Alemanha, um hematologista de renome, que também fará sua palestra assim, com top de linha mesmo, no que ele fala, bastante considerado. Ele veio ao Brasil rapidamente só para o Congresso mesmo. E a terceira magna é a que vai estar abordando ali as pandemias, né? Teremos ali também uma convidada que reside, também brasileira, mas que está no exterior e que tem muito expoente lá, a doutora Cecília Carvalhais, que vem nos falar ali sobre resistência antimicrobiana, que eu acho que isso é um fato importantíssimo, né, dentro da nossa rotina, e é algo que nós precisamos evitar, porque isso está marcado para, no futuro, estar associado com uma mortalidade muito grande. Que mais? Teremos ainda, né, estão rodando 8 salas, né, para vocês terem uma ideia, de palestras que ocorrem tanto no período da manhã e da tarde. Pela primeira vez, faremos também um curso de microscopia, tanto na área de bacteriologia, na área de hematologia e na área de micologia e de urinálise. Então, isso vai ser um curso prático, é a primeira vez também que nós estamos trazendo isso para dentro do Congresso, né, onde esse congressista ele vai ter a oportunidade assim, muito próxima, né, ao palestrante ali, é um curso prático, né, então ele acho que vai conseguir também melhorar ali as suas técnicas, né, tirar dúvidas, com discussões de casos ali interessantes. Nós temos encontro com especialistas, que são encontros oferecidos para até 20 pessoas, né, que se sentam ali à mesa, muito modelo de congressos internacionais, como o ICC, acontece isso. Então, você senta com esse especialista da área e pode tirar qualquer dúvida que você tenha sobre o assunto. Então, é algo bastante personalizado que nós teremos. Teremos ali um final também bastante... A gente também gosta de alguma diversão, né? Então, o Tandy, né, o nosso grande jogador de vôlei, falar a nossa palestra final ali com assinaturas de bolas, né? Então, vale a pena também a gente ver essa abrangência maior do Congresso. Então, vocês veem que tem algo assim bastante diverso, né, que vai estar ocorrendo lá. Puxar a sardinha para o meu lado, quando eu era repórter esportivo da Band, cobri bastante eventos do Tandy, realmente é um grande líder, né, um campeão olímpico, então
foi muito bem escolhida a palestra do Tandy, porque realmente vai agregar bastante ao evento. Carlos, você disse que o CBDL vai estar em peso, vai estar com painelistas, vai estar com expositores. Explica um pouco para a gente. Então, nós estamos colaborando, eu vou estar lá presente também como panelista num dos eventos, numa das mesas redondas, várias pessoas que têm trabalhado de forma cooperada também com algumas iniciativas, foram indicadas, estarão presentes, as empresas estão investindo bastante, seja na sua participação no Congresso como expositores, e vários simpósios satélites que vão ocorrer ali dentro desse período de 3 a 7. Obviamente, isso acaba sendo um esforço muito grande, porque é uma oportunidade única de você compartilhar conhecimento, mostrar as novas tecnologias, mostrar que o Brasil cada vez mais está alinhado com o que acontece ao redor do mundo, exatamente para permitir ao brasileiro um acesso cada vez mais rápido a inovações que podem permitir uma terapia mais eficaz ou monitoramento de uma determinada situação. Então, o diagnóstico aí nas suas diferentes vertentes e frentes, ele pode, de fato, trazer grandes benefícios. Acho que vale a pena, já que você está perguntando, até mostrar. Hoje, por exemplo, a gente fala, e aqui foi tópico também de uma das palestras, sobre sequenciamento. O sequenciamento, que é o NGS, que é equipamento de sequenciamento de próxima geração, por exemplo, ele falou-se muito por conta do Covid. Você conseguia fazer exatamente o sequenciamento das várias cepas, das mutações, e saber, então, para fins epidemiológicos e de política pública, saber que medidas tomar, né? Se precisaria mudar ou não alguma coisa, e ter um controle do que estava circulando em cada região, em cada país. O Brasil hoje já vai ter várias máquinas que antes eram usadas basicamente para fins acadêmicos. E agora não, a gente tem condição de aprimorar a utilização desses equipamentos e tecnologias para outras finalidades, inclusive para a resistência antimicrobiana, né, Marinês? Exato. O sequenciamento pode exercer um papel fundamental. E antes a gente não usava porque não tinha equipamento, agora vai ter pelo menos um pouco mais, né? Então, a genômica é importante, a metabolômica está cada vez mais presente. Então, os espectrômetros de massa hoje já são realidade em várias áreas, e aí, partindo da toxicologia para triagem neonatal, ou até para identificação de possíveis eventos graças a uma união, por exemplo, do equipamento, do espectrômetro de massa, com grandes bases de dados. Aí você consegue predizer possibilidades de ocorrência de uma ou outra situação que você pode evitar. Então, a gente começa finalmente a sair do tratamento da doença para quebrar esse paradigma e mostrar que o diagnóstico pode sim ajudar na prevenção e ajudar a trabalhar cada vez mais uma melhor situação e, obviamente, melhor condição de vida para as pessoas viverem até mais, né? O sequenciamento vai ser tema até de uma palestra, né? Então, não só mostrando a importância nas doenças infecciosas, doenças oncológicas, né? Então, uma das conferências, né, de final de dia tem como tema o sequenciamento, o NGS. Doutor Alisson, gostaria de acrescentar algo em relação ao que o Carlos falou, doutora Marinês, e também, na sequência, depois, né, dessa sua avaliação, gostaria das suas considerações finais. Perfeito. Eu acho que o que a Marinês e o Carlos trouxeram sobre resistência, eu posso fazer um link muito grande com as infecções sexualmente transmissíveis, que é a área que eu trabalho. A exemplo, a Neisseria gonorreia, que é a causadora da gonorreia, como o próprio nome traz, ela já tem alguns isolados, algumas cepas em alguns países que tem se tornado intratável justamente por causa da resistência dessa bactéria aos antimicrobianos utilizados. No Brasil, por exemplo, nós fizemos a substituição há pouco tempo do uso do ciprofloxacino, que era o medicamento utilizado para tratar essa infecção, pela ceftriaxona. E aí vem justamente a importância dos laboratórios nessa vigilância, no uso de testes diagnósticos para realmente detectar e fazer os testes de sensibilidade e tentar que a gente diminua o uso incorreto de antimicrobianos e não chegue a ter um caso de infecções intratáveis.
obviamente, o que a Marinês e o Carlos trouxeram é de que as técnicas de sequenciamento contribuem muito para fins de vigilância. Hoje mesmo aqui no evento, como o Carlos trouxe, se falou muito do uso do sequenciamento como uma ferramenta de vigilância, para que você monitore e veja a disseminação de algumas cepas e até a filogenia dessas cepas dentro do território, e o Congresso vai trazer o que a gente vem discutindo também é a necessidade de pessoas que saibam tanto realizar técnica quanto interpretar esses dados, porque não basta a gente ter os equipamentos instalados, ter equipamentos de alta tecnologia se a gente não tem profissionais capacitados para realmente utilizar e interpretar esses dados. Eu acho que o Congresso está super inovador em trazer essa pauta e atualizar justamente os profissionais da área de saúde. Como considerações finais, eu acho que, como eu falei lá no início, eu tive a oportunidade já de participar em outras edições desse evento, e vendo a programação, eu acho que vai ser uma oportunidade única para quem puder participar e se atualizar, e justamente rever as pessoas presencialmente, retomar as suas redes, os seus networking, convido a todos a participarem e, obviamente, participarem também do pré-congresso, onde a gente vai estar levando um pouco da saúde pública para dentro do evento. Obrigado. Nós aqui agradecemos, em nome da CBDL, doutor Alisson Bigolin, doutora Marinês Dalla Valle Martino, presidente do 54º Congresso de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Obrigado pela participação e gostaríamos também, né, que nessas suas despedidas você deixasse sua mensagem e, com certeza, um convite para que as pessoas participem do Congresso. Bom, eu gostaria de agradecer muitíssimo essa oportunidade, né? Ainda mais falando, né, da resistência, queria também dizer que continuaremos com o trabalho de divulgação do BRCast, que hoje é algo de muito orgulho no país. Nós somos um comitê nacional, né, do EUCAST, que é um comitê europeu de teste de sensibilidade, com muito apoio da Anvisa e das sociedades científicas, né? Isso também vai ser bastante visto lá no Congresso, tanto no pré-congresso como numa mesa redonda. E, então, finalizando, realmente é que a gente tenha bastante sucesso em tudo que nós estamos programando, né? E, mais uma vez, agradecer, então, essa oportunidade. Nós é que agradecemos. Carlos Eduardo Gouveia, a palavra é sua. Elias, muito obrigado pela condução, sempre brilhante, muito talento. Você vai virar um profissional de saúde, muito em breve. Mas eu agradeço a todos, principalmente Marinês e Alisson, pela presença. É sempre muito bom estar falando com gente inteligente, com gente que ama o que faz e que devota muito mais do que só um pouco de tempo, devota muito amor e carinho e deixa um legado. E acho que para a gente é exatamente isso, é deixar um legado através da união de esforços e que possa mudar comportamento, possa mudar políticas públicas para modelos cada vez mais sustentáveis e que sejam perenes, de fato, mostrando que o Brasil tem capacidade de impactar positivamente o mundo, e a gente acredita piamente nisso. Então, que o Congresso seja um grande exemplo dessa união de esforços aí em busca do conhecimento e do compartilhamento aí das boas experiências. Então, agradeço mais uma vez, desejo sucesso ao Congresso e a todos aqueles que estarão lá participando. Elias, muito obrigado. Marinês, Alisson, excelente. Muito obrigado a vocês. Nós aqui agradecemos a participação da doutora Marinês, do doutor Alisson, e a você, Carlos, obrigado pelo carinho, pela confiança de sempre. E fica aqui, então, esse convite, né, que realmente tem que ser cumprido, hein? Olha, 54º Congresso de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. O evento considerado o maior congresso de medicina laboratorial da América Latina acontece de 3 a 7 de outubro em Florianópolis, Santa Catarina, no Centro de Convenções Centro-Sul. O tema central do congresso é a patologia clínica, medicina laboratorial, como protagonista no apoio à decisão do diagnóstico. Olha o site, hein? www.cbpcml.org.br. Vou repetir, calma, pode anotar com calma. www.cbpcml.org.br. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Inscreva-se no canal, dê o seu like, acesse as mídias sociais da CBDL e até o próximo Especial Saúde Diagnóstico. Tchau, pessoal. Obrigado.